Graças a Deus, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez, eu digo, sejam bem-vindos à casa de Deus. Podem se assentar, tomem seus lugares, fiquem à vontade na presença do Senhor. Hoje nós vamos abrir a Bíblia no Salmo 119. Pode se assentar, fique à vontade na presença do Senhor. Nós estamos com todas as poltronas da igreja demarcadas, tá? Só instrua por gentileza, obreira, instrua o irmão, por favor, para ele se assentar no local onde está adequado. E só indicar para o irmão, graças a Deus. Por que nós estamos com essas indicações de poltronas na igreja? Por conta da pandemia, por conta do distanciamento, para que também não somente estejamos aqui ouvindo a palavra de Deus e aprendendo do Senhor, aprendendo da sua lei, mas também possamos estar de acordo com a lei do homem, né, que está em vigor, que nós temos que ter o cuidado, e a gente sabe que o cuidado é muito importante. Porém, nós temos um cuidado ainda maior de ouvir a palavra de Deus. Salmo 119, versículo de número 11. Pela manhã eu comentei com as pessoas da mensagem que eu pregava pela manhã, e eu comentei com as pessoas que essa mensagem, na verdade, você vai abençoar a sua família através do que você vai fazer a partir de hoje. Amém, gente? A sua família será abençoada a partir do que você vai fazer a partir desse momento, a partir de agora. Nós precisamos reconhecer que muitas atitudes nossas nos levam a uma condenação e até mesmo ser condenadores, muitas vezes julgadores dos nossos familiares, e acabamos perdendo, né? Na verdade, o que deveríamos estar ganhando, acabamos perdendo a nossa família. Vamos entender então, Salmo 119, você abra na sua Bíblia, para quem está em casa pela TV, ou você está acompanhando pelas redes sociais, no YouTube, ou você acompanha no Facebook, onde você estiver agora sendo alcançado, vai passar para você na tela. Quem está na igreja e não tem Bíblia, nós vamos disponibilizar para você, tem um telão aqui do lado direito, você pode acompanhar pelo telão, e a bênção vai se manifestar, amém? Versículo 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, e o que, gente? Para eu não pecar contra ti. Eu quero ler novamente para guardar no coração. Vamos de novo, versículo 11: escondi a tua palavra. Onde está escondido? No meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, um dos segredos do salmista aqui no Salmo 119, não diz não ter o autor ao certo, mas creio que foi Davi que descreveu o Salmo 119. E ele diz: olha, Senhor, eu tenho guardado, tenho praticado. O esconder a palavra é quando nós estamos tendo o cuidado de aprender a palavra e praticá-la, fazer de acordo com a vontade de Deus. Diz a palavra do Senhor que ele, falando, né, em simples palavras, eu escondo a tua palavra para que eu não venha pecar. Ou seja, se nós não guardamos a palavra de Deus, facilmente nós caímos no pecado. E o pecado, meu irmão, não é só matar, não é só roubar. O pecado não é só traição, não é só adultério. Existem muitas coisas que nos levam ao pecado. Você aceita isso também? Pastor, tem muita coisa, até pensamento nos leva a pecar. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção, que o salmista teve o cuidado de falar: eu guardo a tua palavra, eu escondo a tua palavra no meu coração, para não ter o risco de vir pecar contra o Senhor. Veja que o cuidado do salmista é, antes mesmo de que ele possa proferir alguma palavra, ou fazer alguma coisa que possa fazer ser condenado, que ele seja condenado por alguma coisa, a Bíblia diz que ele fala: eu guardo, eu pratico a tua palavra, no interesse de não falhar com o Senhor, de não errar com o Senhor, de que o Senhor não olhe para mim e me encontre no pecado. Eu quero estar limpo diante de Deus. Então, a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, guardado em nós, praticando essa palavra, vai me livrar de viver numa vida de pecados. Quem entendeu, diga amém. Pensando nisso aqui, vamos deixar aqui, vamos lá no livro de Romanos, capítulo 14, no versículo 1. Como eu disse para você, essa mensagem vai abençoar a tua família, mas hoje nós não vamos pensar em como lutar pelos nossos familiares.
nós vamos aprender como que eu devo me portar para ganhar os meus familiares. No versículo 1 diz assim, Romanos 14, Romanos fica depois do livro de Atos dos Apóstolos. Se você achou o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí o quinto livro é o Atos e o sexto é Romanos. Romanos capítulo de número 14, versículo 1 diz assim, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Deixa eu explicar uma coisa para você. Aqui a igreja estava começando. Aqui a igreja de Roma estava dando início, estava começando o trabalho pastoral, estava começando as evangelizações. E o Paulo ele dá um recado para a igreja de Roma. Olha, tem pessoas que elas estão doentes, só que não é no corpo, não é no espírito, não é uma pessoa que está com depressão. Olha para o pastor agora, em nome de Jesus. Não é uma pessoa que está doente com algum tipo de mal nas pernas, nos ossos, no músculo, uma pessoa que está com qualquer tipo, seja lá qual for o problema. Essa pessoa que está doente na fé. Uma pessoa doente na fé é uma pessoa, meu irmão, ou ela teve fé e algum escândalo fez com que ela deixasse de crer. Você já ouviu pessoas dizendo coisas contra a fé, que em outro tempo ela dizia ser cheia de Deus, ela dizia amar ao Senhor, tinha um coração voltado a fazer as obras de Deus, mas o tempo foi passando e coisas escandalizaram essa pessoa, e essa pessoa foi ficando aos poucos doente na fé. Então Paulo fala que existem pessoas no meio cristão que elas estão doentes do que, gente? Doentes da fé. E eu digo para vocês, a fé que nós lemos em Hebreus capítulo 11 versículo 1, que é o capítulo dos heróis da fé, quando a Bíblia diz que nós temos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das provas das coisas que se não vê. Isso é uma base de fé, isso é o significado da fé. Porém você pode ter recebido muita fé ao decorrer da tua vida, aprendendo a palavra, lembrando que Romanos 10:17 diz que a fé só tem um jeito de ser alcançada, só tem um jeito de se alcançar fé. Que jeito que alcançamos fé? Ouvindo a palavra de Deus. E existe uma forma de fé também, que essa forma não é uma forma que um homem pode receber de qualquer maneira. Existe uma forma que é dada por um dom que o Espírito Santo dá. A fé que o Espírito Santo produz em nós é uma fé sobrenatural. Já preguei isso aqui na igreja, não vou ter como abrir todo o entendimento acerca do Espírito Santo, dessa fé que o Espírito Santo nos dá. Porém, existem pessoas que estão machucadas da fé. Vamos abordar esse assunto dentro do nosso lar, dentro do ambiente familiar. Quando nós estamos cheios de fé, quando estamos cheios da alegria do Senhor, quando estamos cheios da palavra de Deus, nós ficamos eufóricos. Quem fica feliz quando tem a palavra de Deus? Quando Deus se revela para você, você fica feliz? Sim ou não? Pastor, eu fico feliz. Eu me alegro em receber a palavra de Deus. Porém, meus amados, tem pessoas que elas estão ainda precisando crescer na fé, ainda não amadureceram na fé, ou estão machucadas, doentes da fé. E essas pessoas que estão doentes na fé, você pode pregar o quanto for para ela, você pode falar, você pode mostrar que mesmo assim ela não vai dar crédito para aquilo que você está falando. Você entende isso? Então vai existir pessoas no nosso meio, dentro da nossa casa, que não vão proferir a mesma fé que você. Mesmo que seja, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? Dentro da sua casa, lá tem você, seu marido, você, sua esposa, seus filhos. E ali um é cheio de fé. Um gosta de buscar a Deus, um gosta de orar, um gosta de ir para a igreja, de ler a Bíblia. E às vezes dentro da mesma casa tem aquela pessoa que acha que isso é perca de tempo. Você já viu coisa parecida acontecer? Pastor, tem gente que acha que é perca de tempo. Nós temos que entender que existem pessoas que elas ainda não cresceram, não amadureceram na fé, estão sendo experimentadas, estão sendo ensinadas na fé. Então nós temos que reconhecer que aquelas pessoas que estão ainda machucadas na fé, nós não podemos receber essas pessoas, ou melhor, tratar dessas pessoas com briga, com ódio. Pensa comigo o seguinte assim: nós não podemos de maneira nenhuma obrigar ninguém a servir a Deus. Quem acha que isso é certo? Nós podemos obrigar alguém a servir a Deus? Olha para o pastor em nome de Jesus. Você é obrigado a fazer, aliás, você pode obrigar alguém a andar com Jesus?
Ninguém pode fazer isso. Nem mesmo Jesus, ele te obriga a servi-lo, ele te dá o livre-arbítrio, você pode servi-lo ou não. Só que a Bíblia diz que aqueles que estão fracos na fé, eles precisam ser tratados sem brigas, sem contendas. Vamos dizer, por exemplo, dentro de uma família, eu vou dizer da minha casa. Na minha casa eu tenho lá filhos jovens, né? Os jovens de hoje em dia não são fáceis, né? É verdade ou não é? Os jovens hoje em dia, eles querem andar na moda, querem andar de acordo com que as coisas que o mundo vai tocando, a banda toca, e os jovens querem andar assim. Só que nós sabemos que existe algumas coisas na nossa vida que nós já passamos, e por experiência como pais, avós, né? Pessoas mais velhas, têm um conhecimento da vida, até mesmo das lutas, das percas, das vitórias. E quando nós vamos transmitir esses exemplos, muitas vezes nós não somos ouvidos. Alguém já tentou transmitir para alguém uma palavra que nem deram atenção para você? Eu acredito que você já deve ter passado por isso. Então nós temos que reconhecer que dentro de casa, nem sempre o seu filho vai proferir a mesma fé que você. Eles não vão estar cheios da mesma fé que você tem. Então a Bíblia diz que nós temos que ter paciência e saber que vai chegar o momento certo daquela pessoa, atrair essa pessoa para perto dela, através da fé que o Espírito Santo vai aplicar no coração dessa pessoa. Então não queira obrigar teu marido a vir para a igreja, não queira obrigar tua esposa a vir para a igreja, não queira obrigar teus filhos a vir para a igreja, porque talvez eles podem vir por obrigação, mas não por amor. Talvez você conduza a tua família querendo que todos estejam na presença de Deus. Querer é algo errado? Querer tua família na presença de Deus é errado? Não é errado. Errado é você obrigar a sua família a fazer o que você acha que deve ser feito. E na maioria das vezes, quando a gente quer que eles façam algo que eu quero, normalmente não é vontade de Deus, é vontade da carne. Então a gente tem que reconhecer isso. Vamos ler o versículo 2. Porque um crê que de tudo pode se comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui também estava acontecendo, eu posso dizer para você, até um debate, que uns tinham fé que não podiam comer carne, outros tinham fé que não podia comer, tinha que comer legume. Nesse período, tem uma certa religião, que nesse período agora que eles chamam, né, de quaresma, que não existe esse período, né? Mas enfim, uma determinada doutrina aplicada pelo homem diz que não pode comer carne. Quem já ouviu esse negócio aí? Já viu? Ah, pastor, mas nós vamos condenar essa pessoa. A fé que essa pessoa tem é que não se deve comer carne. E a Bíblia diz que eu tenho que condenar essa pessoa? Mas pastor, a prática está errada. Mas eu não devo obrigar a pessoa a fazer o que eu quero. Amém, gente? Porque às vezes a gente acaba tendo muito mais problemas do que solução. A gente acaba arrumando mais dificuldade ainda para ganhar as pessoas para Jesus, do que se você ficar na palavra. Então o que eu quero dizer para você? Nem todos, meu irmão, vão ter a mesma fé que você. Pastor, eu tenho fé para enfrentar essa pandemia, vir para a igreja. Quem tem fé, diga amém. Você está aqui na igreja agora, você teve fé. Pastor, ninguém está saindo de casa, mas pelo menos para a casa de Deus eu estou indo participar dos cultos, estou tendo os cuidados, não estou me aproximando, como diz o decreto, que nós temos que ter um distanciamento por conta do vírus que se alastra facilmente. Porém eu sou uma pessoa de fé, e eu estou na casa de Deus, e Deus vai me cuidar, vai me guardar em nome de Jesus, diga amém. Só que tem pessoas que não vão proferir essa fé, e quem não profere essa fé, nós temos que ficar contra eles? Sim ou não? De maneira nenhuma. O Senhor disse que nós não podemos, meu irmão, falar da fé alheia. Deus vai tratando e agregando a cada passo, de acordo com o que o Espírito Santo quer para cada um. E eu digo mais ainda, deixa aqui por favor, vai em 2 Tessalonicenses, um pouquinho para frente. 2 Tessalonicenses, que é a carta do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo de número 1. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 1. Segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Vamos ler juntos? No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha o que, gente? Livre curso,
e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Porque, leia comigo bem forte agora, a fé não é para todos. Amigos, vamos pensar o seguinte: se a fé não é para todos, então quer dizer que eu posso ser uma pessoa que não foi escolhida para ter fé. Não, não é esse tipo de fé que eu estou falando para você. Nem todos, meu irmão, vão compreender e vão se dedicar da mesma maneira que você se dedica para a obra de Deus. Vamos falar bem a verdade. Quem já orou dentro da sua casa? Quem já orou em casa? Pastor, eu oro todo dia. Todo dia eu clamo a Deus dentro da minha casa. Aí você talvez fala: pastor, puxa, eu fico até irritado porque eu oro, mas meu marido não ora. Eu fico irritado porque eu oro, mas meus filhos não oram, pastor. Eu não sei como é que pode. Eu dou exemplo, eu mostro que eles têm que orar, mas a Bíblia diz que a fé não é para todos. Nem todos vão aplicar a fé como você. Nem todos, mas pastor, o certo não é fazer assim. Então, se eu conheço o que é certo, se eu sei o que devo fazer, quem tem que fazer sou eu. Lembra que nós acabamos de meditar lá no Salmo 119, versículo 11? O que o salmista disse? Eu guardo, diga comigo assim, bem alto, quero que você fale bem forte. Eu guardo a palavra no meu coração, para não pecar contra Deus. Ou seja, se o fulano não ora, se o ciclano não ora, se o pastor não ora, eu vou orar. Não é porque o outro não ora que eu não vou orar. Você já ficou assim boquiaberto por ver a fé de alguém? Você nunca ficou assim: meu Deus, como pode ter crido numa coisa dessa? Olha a fé que essa pessoa tem. Há dias atrás, uma pessoa me pediu oração, que a sogra dela estava com câncer na cabeça. E a sogra sempre confiante, sempre dizendo que vai dar tudo certo, aquela coisa toda. Aí mandaram para mim um vídeo, mostrando após a cirurgia que foi retirado o câncer da cabeça. Ali o médico disse: muito provavelmente 50% do corpo dela não vai voltar ao normal mais, vai ficar paralisado. E a irmã: pastor, vamos entrar em mais uma oração, porque o médico disse que não vai voltar. Irmã, em nome de Jesus, ela vai voltar a falar, a andar e viver normalmente. Diga graças a Deus. E ontem mandaram para mim o vídeo. Depois até não sei se a família permitir, eu até coloco aqui para as pessoas verem. Ela dentro do hospital após a cirurgia, levantando as pernas e os braços e falando normalmente. Diga graças a Deus. Para algumas pessoas, essa é uma fé que não vai mover nada. Pastor, eu não teria fé para isso, para enfrentar um câncer na cabeça e ficar feliz, dando glória a Deus, mesmo enfrentando esse problema. Tem pessoas que quando dói uma dor, dá uma dorzinha na pontinha do dedo, a pessoa já fala: ai, Deus não me ama. Verdade ou não é? Tem pessoas que vivem uma fé profunda porque conheceram a Deus de verdade. Quem conhece a Deus de verdade, vive uma fé profunda. Crê incondicionalmente no seu Deus, que Ele fará tudo muito além do que pedimos ou que pensamos. O que você pensa a respeito dos seus filhos? Pastor, meus filhos estão perdidos. Não, meus filhos são de Jesus. Eles logo se encaminharão na presença de Deus. Agora, é difícil falar, meu irmão, de fé quando tudo dá errado? É difícil ou não é? Vamos falar a verdade. Eu não vou abrir aqui o assunto agora, mas se vocês, por exemplo, forem no livro de 2 Reis capítulo 4, a Bíblia fala daquela mulher, 2 Reis 8, perdão. A Bíblia diz daquela mulher que estava com o seu filho morto. Lembra que ela saía na rua e as pessoas perguntavam: como é que está teu marido? Como é que está teu filho? O que ela dizia? Tudo vai bem. Irmãos, esta fé é para todos? Essa fé não é uma fé sobrenatural, sim ou não? É uma fé dada por Deus. Quando você tem uma certeza, uma convicção no seu coração: pastor, lá em casa eu tenho um marido difícil. Já viram falar de pessoas que têm coração de? Coração de pedra. Tem pessoas que são coração de pedra, é verdade. Isso não é mentira não. Tem pessoas duras de lidar, pessoas ignorantes, pessoas explosivas. Porém, meu irmão, quando eu tenho uma fé verdadeira em Deus, eu não olho para a prática da pessoa, eu olho para o que o Senhor diz. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Você pode falar amém? A Bíblia diz que toda língua vai falar que só o Senhor é Deus. Tanto no céu, quanto no inferno,
como na terra, todo joelho e toda língua confessa. Mas pastor, vai passar o tempo, olha que difícil estão as coisas. Nós louvávamos aqui antes de começar a reunião, nós louvávamos que a presença do Senhor estava aqui, a presença dele é real. Mas para muitos que estão dentro, você já veio a um culto, ou participou de uma reunião, ou você já ouviu uma pregação, que parece que Deus não está ali, parece que Deus não falou nada com você. Na verdade não é que a presença de Deus não se fez presente, é que você não adentrou a graça de Deus. Você não reconheceu que só Ele é Deus, que Ele é o poderoso Deus. Diga amém, gente. Então a fé não é para todo mundo. Então nós temos que ter o cuidado de fazer como o salmista ensinou: guardo a palavra no meu coração para que eu não venha a pecar. Ah pastor, mas meus filhos estão pecando, o que eu tenho que fazer? Eu vou orar para que ele saia do pecado. Meu marido está pecando, minha esposa está pecando, eu vou orar para que ele ou ela saia do pecado. Só que eu tenho que ter essa fé. Olha para o pastor e guarde essa palavra. Agora é hora de você entender essa mensagem aqui em nome de Jesus. Não se distraia. A distração faz o diabo roubar de você a tua bênção. Quando, meu irmão, a palavra está sendo ministrada, nós temos que dar a mínima atenção, a máxima atenção, a máxima atenção até nos mínimos detalhes. Uma vírgula que Deus traga para você um entendimento, aquilo ali é a porta para você orar e vencer o inferno. Então, gente, a fé não é para todos. Talvez você diga: pastor, mas eu busco pelo meu marido, eu busco pelos meus filhos, eu clamo pela minha esposa, por que não tem mudança? Meu irmão, a fé que já habita no seu coração, nem sempre estará no coração dos seus. Ainda, diga ainda. Mas o Senhor pode sim manifestar com dons de fé sobre essa pessoa, ensinar essa pessoa. Eu tenho uma pessoa aqui da igreja, uma irmã, ela conta esse testemunho de boca cheia. Ela dizia: pastor, lembro como era meu marido. Meu marido, quando falava da igreja da graça ou de igreja evangélica, ela falava: isso aí é um bando de ladrão, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Até que um dia ela colocou o show da fé para assistir na casa dela, e foi passando um dia e passando o outro. Toda vez que ela colocava para assistir em casa, o marido saía da sala, todas as vezes. Até que um dia eles saíram, e diz que do nada esse marido chega em casa e liga a TV: está na hora do missionário. Diga amém. Está na hora do missionário. Aí diz que ele começou a assistir, e veio para a igreja aqui em Pato Branco, se converteu. Hoje são um casal da igreja abençoados, prósperos. Deus tem abençoado muito a vida deles, andando com o Senhor. Diz um dito popular, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Meu irmão, o Espírito Santo tem o cuidado de fazer o que, gente? Ele vai tratando de pouquinho em pouquinho. Só que a gente quer que as pessoas façam as coisas do nosso jeito. E do nosso jeito as coisas não vão para frente. Teve uma senhora uma vez que ficou brava porque eu falei isso. Então já vou explicar para você não ficar brava também, tá? Meu irmão, o que eu acho, ou o que você acha perto da palavra de Deus, o que eu acho que você acha não vale? O que eu acho, o que você acha perto da vontade de Deus não vale nada, porque o Senhor é perfeito. Aquele que você descrê que vai mudar, Deus está mudando aquela pessoa, diga amém. Aquele que você não acredita que pode se converter, aquele o Senhor está convertendo para a graça de Deus. Amém, gente? Vamos fazer o seguinte, deixa aqui por favor. Vamos rapidinho aqui no Salmo 141, versículo 3. Irmãos, eu vou falar para você que se for preciso repetir essa oração que o Davi fez, que nós vamos ler aqui agora. O Davi fez uma oração e ele fez um pedido para Deus. Olha o pedido que ele fez para Deus, versículo 3. Você pode ler bem alto comigo assim, ó, bem forte. Você que está em casa também. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Por que Davi pediu para Deus colocar um guarda na boca dele? Quem lembra antigamente que ensinava a criança: a minha boca é um túmulo, ponha um zíper na tua boca. Já ouviram essas coisas? Já ou não? O Davi pediu mais ou menos isso: Deus, põe uma guarda na minha boca. Sabe por que ele pediu isso? Porque ele não queria falar nada além do que fosse algo que trouxesse edificação. Ele não queria condenar ninguém com os seus próprios olhos e entendimentos, porque é muito fácil olhar para alguém que está errado e já. Não é fácil olhar e condenar? É ou não é fácil? É fácil olhar e condenar.
é fácil apedrejar, é fácil olhar e dizer, porque essa pessoa faz isso, faz aquilo, é muito fácil. Porém Davi disse, eu não quero pecar contra o Senhor, então meu Deus, faz com que o teu Espírito me ajude a não falar o que eu não devo. Vamos falar bem a verdade, quem já explodiu em casa? Levanta a mão e faz assim, já explodiu? Você já explodiu ou não? De ficar nervoso, de falar, pastor, falei poucas e boas. Aquela hora nós deveríamos ter feito o quê? Ficar calado. Se você estava para ganhar alguém para Jesus, você afastou essa pessoa em vez de aproximá-la de Deus. Quem já passou por discussão sabe o que eu estou falando. Quem está discutindo nunca gosta de perder. Um fala um, o outro fala dois. Um fala dois, outro fala três, e assim por diante vai. Às vezes, meu irmão, ao invés de bater de frente, quem é cheio de fé, diga amém. Amém? Se você é cheio de fé, aprenda a viver pela fé. Creia que Deus está movendo o céu e a terra para dar aquilo que Ele prometeu que daria. Para a gente terminar a mensagem de hoje, Efésios 4:29. Eu preciso explicar isso para você. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 4, versículo de número 29. Se você encontrou, diga amém. Vou fazer a leitura agora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que seja o quê? Torpe, mas só a que for boa para promover o quê, gente? Promover edificação, para que dê graça às pessoas que estão ouvindo. Então, nossos lábios, nós que somos de Deus, quem é cheio de fé, diga amém. Pergunto terceira vez isso hoje. Se você tem fé, se você já tem a fé da salvação, se você tem a fé em Cristo Jesus, meu irmão, nós não podemos falar palavras contrárias àquilo que cremos. Porque a Bíblia diz que nós não podemos lançar palavras torpes, porque essas palavras torpes vão provocar, ao invés de edificação, vai provocar destruição. Quem entende que com a mesma língua pode abençoar e amaldiçoar, sabe o que eu estou falando. A Bíblia diz que a língua é o órgão mais pequeno que nós temos. A língua é o órgão mais pequeno do corpo, mas ele consegue acabar, meu irmão, com florestas inteiras, colocando chamas com a sua língua. Mentira ou é verdade? Isso está escrito em Tiago. Uma língua, ela consegue botar fogo, consegue acabar com vidas, famílias, com uma mentira, com uma invenção, com algo que não nasceu da verdade, nasceu da mentira. Então nós temos que reconhecer que nós temos que trazer palavras. Nossos lábios só podem proferir coisas que tragam vida, não que tragam morte. Se dentro de casa existem atritos segundo a fé, nós não temos que duvidar que Deus vai fazer, e muito menos querer bater de frente. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Termino no versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada da onde? De nós. Tem que tirar isso da sua boca. Essas coisas não podem mais estar em você. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Aonde, gente? Em Cristo. Amados, a fé não é para todos. Hoje aprendemos que a fé não é para todos, mas todos vão ter que confessar que o Senhor é Deus. Amém? Pastor, mas ele é muito perdido, ela é muito perdida. Não fique preocupado com isso. Você só precisa continuar você crendo. Porque, vamos só recapitular. O salmista disse: eu guardo a palavra da fé para não pecar. Se você aprender a guardar a palavra, você nunca vai errar contra Deus, e sempre você vai orar e Deus cumprirá as suas promessas. Cedo ou tarde, Hebreus capítulo 12, um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu só não posso sair daquilo que Ele me prometeu. Amém, amados? Falamos depois então, fomos até o livro de Romanos. Alguns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legume. Uns têm fé para vir para a igreja, outros não têm fé para vir para a igreja.
Mas todos chegados dado momento, o Espírito Santo tratará individualmente com cada um. Quem lembra do apóstolo Paulo, que antes de se converter era chamado de Saulo de Tarso? Ele que quando teve o Senhor Jesus diante dele, ele foi quebrantado. Algum pregador pregou para o Paulo, gente? Qual foi o pregador que pregou para o Paulo? Foi o pastor Jefferson? Missionário R.R. Soares? Quem pregou? O Spurgeon pregou para ele? Quem que pregou para o apóstolo Paulo? O próprio Jesus Cristo. Meu irmão, nós só precisamos crer. Nós que somos o povo da fé. Eu não ia abrir, mas lá em Judas é o livro anterior ao livro de Apocalipse. Só para você entender a questão da fé que é dada a cada um de nós, Judas é um capítulo só. Então nós vamos no versículo 3. Olha o que diz aqui, Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos, leia comigo por favor bem alto, a batalhar pela fé que foi dada para quem? Que foi dada aos santos. A fé vai permanecer naquele que vive em santidade. Se você permanecer em santidade, se você não se afastar de Deus, a fé, meu irmão, que foi colocada dentro de você, não lhe será tirada. O diabo não vai lhe roubar o que foi que Deus enxertou, o que Deus acrescentou dentro de você, através de uma palavra, através de uma oração. Aquilo não vai sair de você. Lembre-se, a fé não é para todos. A fé não é para todos. Porém a Bíblia diz que a fé foi dada para quem é santo. Quem procura andar em santidade verá, meu irmão, essa fé florescer e com os milagres na sua vida, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus, que Ele merece, Ele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Os amados que estão em casa, que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus possa alcançar suas vidas. Podendo, venha participar, você que acompanha no sábado, amanhã, cultos 7, 9 e 18 horas, na Igreja da Graça, na rua Guarani 1040, no centro de Pato Branco. Um abraço a todos, que Deus abençoe.